domingo, né, neste final de semana, com a festa de Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. A partir de agora já começamos a celebrar o tempo comum. Estou falando isso para que vocês se situem dentro da igreja. A gente precisa situar os tempos fortes, né? Entender tudo aquilo que a gente viveu, né? Todo esse momento que a gente passou, esses meses todos né? São meses de muita graça, de orações muito fortes. É um tempo para a gente rever as coisas. E nesse domingo, quando a gente celebrou Pentecostes, que celebramos o nascimento da igreja, vocês imaginem, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, ficou orientando os discípulos por 40 dias, e Nossa Senhora com os discípulos, quando Ele vem e sopra o Espírito Santo e os envia em missão. Então, no domingo é Pentecostes, é o nascimento da igreja. Na segunda-feira é a festa de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, porque ela é a mãe da igreja, né? Ela estava junto no momento, ela estava junto desde, né, todo o caminho de Jesus, então ela é a mãe da igreja, foi celebrado nessa segunda-feira. Mas eu fiquei pensando tanto e rezando para poder falar com vocês sobre tudo isso, e a gente tem que pensar em Pentecostes, que aconteceu 2000 anos atrás, e a relação com a nossa vida agora. Quando São Paulo chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, que encontrou com os cristãos, ele perguntou para eles assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês lembram dessa passagem? Eles responderam assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Quando João Batista está pregando, ele fala: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Lembra disso? Hoje a gente pode dizer para nós: dentro de cada um de nós está aquele que nós não conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Estou falando mentira? De verdade? Não, né? A gente não tem nenhuma intimidade com Ele, não é? É isso. Então não adianta eu festejar, a igreja celebrar Pentecostes, se isso eu entro e saio da igreja da mesma forma. Então, quando a gente celebra Pentecostes, a gente celebra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele por quem foi tudo realizado. Lembra lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? E que foram acontecendo toda a criação, que foi feito toda através do Espírito Santo de Deus. Imagina, Deus criou tudo para que a gente pudesse, Ele enfeitou o mundo, até nos colocar aqui, né? Foi tudo enfeitado. Então a criação, que é um dom do Espírito, nós temos a obrigação de cuidar dela. Quando Deus cria o homem e nos coloca aqui, e que o homem faz questão de tomar o caminho contrário a Deus, Deus não aceita aquilo tudo, né? Não se conforma, e aí o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus em Maria. Quando Jesus é batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. Se vocês acompanharem toda a história da nossa salvação, é o Espírito Santo conduzindo tudo. E nós não sabemos, está escrito em Paulo, que nós somos o templo onde Deus habita. Então nós precisamos despertar para essa realidade que habita em nós. Então hoje eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar vocês. Porque sem o Espírito Santo, essa palavra de Deus é morta. O que faz essa palavra dar vida e nos transformar? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz Jesus presente para nós em cada Eucaristia? É o Espírito Santo de Deus, que pega o pão e transforma em corpo, e pega o vinho e transforma em sangue dele. Quantos milagres eucarísticos estão aí, para que a gente possa viver isso. Então, sem o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa do passado, de 2000 anos atrás. Quem faz ele ter vida para nós, quem faz essa alegria e a gente caminhar junto com ele, é o Espírito Santo. A alegria é uma assinatura do Espírito dentro da nossa vida.
Compreendem? É Ele que dá vida à nossa vida. Então é Ele que nós temos que ter intimidade. E Jesus diz assim para um místico: aprendam a chamar o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do coração da minha mãe, que é o que nós acabamos de rezar. Jesus ensina: vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por Ele. Tudo invoca o Espírito Santo, porque Ele é vida, Ele é a luz, Ele vai mostrar e vai iluminar. Mas eu quero que vocês entendam e comecem a viver isso, para viver para a gente entender que a nossa religião, ela é viva, porque o Espírito Santo nos faz caminhar com Deus vivo. Essa é a alegria de poder contar com um Deus que não morreu, mas que foi ressuscitado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai nos ressuscitar. Então nós temos que caminhar nessa intimidade com Ele. Então eu quero falar uma coisa com vocês. O Espírito Santo, ele trouxe dons e carismas e trouxe os sacramentos. O dom Deus deu a cada um de nós, e cada um Ele deu um dom. O dom Ele dá para uma pessoa para ser utilizado para o bem da comunidade toda. Os sacramentos Ele deu para a igreja para que todo mundo se alimentasse deles e se beneficiasse deles, né? Isso Ele deixou de presente para nós, está aqui, renovando, sustentando a igreja, caminhando com a igreja. Cada vez que a igreja passou por momentos difíceis, agora acaba, o Espírito Santo renasce. Na época de Francisco e Clara, a igreja está passando um momento gravíssimo, e Deus suscita Clara e Francisco, que levanta a igreja. Então o Papa sonha na época, né, com a igreja tombando, caindo, e Francisco segurando a igreja sozinho de um lado. Espetacular. Como é que ele sempre renova, sempre traz alguma coisa nova, porque a igreja é de Deus, né? Então como é que nós podemos caminhar de forma que a nossa vida não seja separada, o espírito, as coisas espirituais da vida? Então eu queria ajudar vocês, porque isso também faz parte da minha vida. A gente tem que fazer um plano espiritual. Não tem que fazer um plano difícil. Vocês vão fazer um plano que vocês vão dar conta de cumprir. Isso você vai desenhar para você. Eu posso sugerir para vocês que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. Então a primeira coisa é rezar. Se você puder, além de rezar, assista a missa diária, Eucaristia diária, porque quanto mais você encontrar com Jesus, mais Ele vai transformar você, não tenha dúvida disso. Aprenda a ir trabalhar. Vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo, trabalhando loucamente, cheio de serviço, cheio de coisas e funções importantes que vocês desempenham, e somos cristãos, e nós temos que estar, tudo que fizermos, que além da Eucaristia, além de rezar o terço todos os dias, coloquem no plano de vocês confissão mensal, mas isso tudo vocês têm que ter um desejo, tem que ter uma decisão, porque Deus não vai obrigá-los. Mas se você falar, eu me decido por rezar, vou ver quantas vezes por semana eu consigo assistir missa, eu quero fazer o terço diário, e eu quero comungar uma vez por mês, é muito? De verdade, é muito? Não é. Não é. Mas isso depende de um desejo de cada um, porque a partir do momento que você deseja, como é que a gente realiza isso? Pela graça de Deus. Nós não damos nenhum passo sem a graça de Deus. Falo, Jesus, me ajuda a fazer esse plano espiritual de forma que ele seja constante. Eu não posso fazer isso um dia para o lado 10, 100, um dia para o lado 10, 100. É um pé para frente e 10 para trás. Então a nossa vida espiritual não caminha. Os dons que a gente recebeu do Espírito não consegue desabrochar. Ele está entulhado, escondido. O Espírito Santo é entulhado. Ele está sepultado em nós. Ele precisa desabrochar. Pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se entrega a Ele?
Uma coisa alucinada. Mas nós precisamos de permitir que o Espírito faça em nós. Então, de forma que a minha vida que eu vou trabalhar e aonde tudo que vocês tiverem que fazer é permeado, porque tudo eu começo e termino com Ele. Tudo eu faço por causa de Deus. Então, se eu passo diante de uma igreja, eu faço o sinal da cruz. Então, se eu abro uma porta, se eu atendo um telefone, tudo que eu faço com Ele, por Ele e nele. Isso é uma disciplina que o Senhor vai nos ajudando. Eu vou invocando o Espírito Santo e peço a Ele que me ajude. Lembro do meu Pai várias vezes ao dia, e Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar: Pai, o Senhor me ajuda nisso? Como é que um filho conversa com o pai? Com simplicidade, com tranquilidade, com abertura. Você tem que ter confiança incondicional. Então eu peço a vocês: aprendam a descansar na sua filiação. Lembra sempre, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Isso é uma das coisas que mais me emociona. Eu tenho um pai. Então o que te apavora? Nada. O que pode te trazer medo? Nada. Eu tenho um pai, e que Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor do universo, e nada é maior que Ele, e Ele é o meu pai. Não sei se vocês já sentiram saudade dele, mas é uma saudade que dói, de fazer chorar, de falar. Muitas vezes a gente começa a rezar, quando fala pai, a gente já chora de saudade, porque eu sei que eu sou filha amada. E isso é algo sem preço. É cultivar isso dentro de vocês, e tudo que vocês vão fazer vão ser permeado pela presença desse Pai. Fala várias vezes ao dia, fala: como eu sou grata ao Senhor por ter me feito seu filho, mas me ajuda que eu possa honrar o seu nome, e me ajuda a ser forte para ser seu filho, que a sua graça me acompanhe, e que eu dê conta de viver cada dia somente para vos amar e vos servir. A gente apresenta para Ele a agenda do dia e fala: cadê a do Senhor, para que eu cumpra a sua e não a minha? Aonde eu posso ser seus braços, os seus olhos, o seu sorriso? Aonde? Me ajuda a levar o melhor. Quando eu não sei fazer nada, eu falo: mas eu não sei testemunhar nada. As pessoas vão começar a te observar, e quanto mais você viver para Ele, mais a luz que habita em você irá brilhar. E as pessoas vão falar assim: oh, mas você está diferente, fulano, você está assim mais bonito, o que aconteceu? É Deus. Por que Nossa Senhora é linda? Já falei isso com vocês. Por que ela é linda? Por que ela é maravilhosa? E quando ela apareceu em La Salette, eu esqueci o nome do rapaz, que era para o menino e para uma menina, e o pessoal falava: fulano, você não vai casar? Ele falou: não posso, aquela mulher roubou o meu coração. Ela é tão linda, ela roubou o meu coração. Por que Nossa Senhora é linda? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura? O pecado. O que nos transfigura? O amor de Deus. Ok? Então, cada vez que a gente peca, a gente vai enfeiando. Quando a gente confessa, a gente toma banho, né? A alma toma banho, dá uma lustrada, a gente melhora. É assim. Então, a gente tem que tomar muito banho para ficar lindo, né? Fala que Jesus tem um salão de beleza, que Ele vai nos transformando. Mas é isso, é a beleza dele, né? Porque é a alma que vai sendo, que revela de fora o que está dentro. Então eu preciso pedir a Ele: me dá força de ser seu filho, me dá a honra de glorificar o teu nome, porque eu sou seu filho, sua filha. Isso nós precisamos de pedir a Deus. Me ajude a viver essa, mas eu não quero, Senhor, que isso seja vivido assim, como obrigação e com uma rigidez, mas com a leveza, porque eu sou filho. Então por que eu rezo? Porque eu quero conversar com o meu pai. Por que eu rezo o texto? Eu vou pedir a minha mãe que interceda por mim junto ao meu pai. Eu quero meditar os mistérios da minha redenção. Por que eu vou comungar? Porque eu preciso ser alimentada por Ele, Ele é a minha força. E aí nós vamos caminhando com Ele. Depois nós vamos aprender que nós vamos fazer jejum. Mas vamos devagar. Faça o seu plano espiritual e fala: me ajuda no meio do mundo que eu não posso sair, eu não posso parar.
Me ajuda a invocar o Espírito Santo mais vezes. Me ajuda a lembrar de Deus. Me ajuda a falar: Senhor, eu vos amo. Muito obrigado por ter me criado. Mas não esqueça do seu Pai, várias vezes ao dia lembre dele. E é tão interessante que a nossa vida espiritual, nossa vida, ela tem primavera e verão. Mas tem outono e inverno. E na época da primavera e do verão, isso é tão simples, que a vida fica boa. Mas nos países onde tem muita neve, eles fazem um trabalho interessante, que antes que a neve chegue, e que vá tampar tudo, eles pegam estacas, e marcam todo o caminho, pintando as estacas de vermelho, de forma que, quando a neve chega, e tampa todo o caminho, as estacas permanecem e dá a direção. Então a nossa vida, essa história que eu estou falando com vocês, de fazer um programa espiritual, uma vida espiritual, um plano espiritual, é para que quando chegar o inverno, para quando os dias ficarem escuros e a noite demorar a chegar, demorar demais a passar, e demorar o sol a aparecer outra vez, essas estacas que nós colocamos vão ter que nos manter no caminho. São elas que vão me dar a direção. Quando a vida está escura, quando eu não enxergo nada, são as minhas orações. É o terço, é a minha oração diária, é o terço diário, é a Eucaristia que vai me manter no sustento de que eu estou no caminho. É isso que vai me nortear quando não estiver enxergando mais nada. Até que Deus permita que de novo o sol brilhe. Então é interessante porque quando a gente faz esse plano espiritual, pode acontecer que a gente seja tentado de uma forma, quando a rotina bate, e a rotina ela é tão interessante, porque ela é a sepultura da piedade. E a rotina nos tira o brilho de rezar, e eu rezo porque já é uma rotina, e Deus tem que nos ajudar a nos livrar da rotina. Eu não posso vir à missa porque é uma rotina, eu não posso comungar porque isso é uma fila que todo mundo entra, mas eu tenho que tremer e temer diante de quem eu estou, que é vivo, e isso o Espírito Santo não pode deixar morrer em mim. Compreendem como é que a gente depende dele para que queime o fogo em nós, e isso seja transparecido como uma alegria imensa de pertencer a Deus. Porque quando eu descubro isso, a vida não tem rotina. É uma alegria com o Espírito, porque o Espírito ele não repete. É uma alegria louca. Mas quando isso bater e a tentação falar: isso que você faz é nada, você tem que fazer coisas grandes, você tem que fazer, não é acender um pau de fósforo, é um farol. Vai até ele. Vai até ele e fala: Jesus, olha o que está chegando em mim, me ajuda. Rasga diante dele e fala: olha a tentação de tentar fazer muito, porque eu acho que é isso que é importante aos seus olhos, mas na verdade é a nossa vida simples, é ali o que você faz com aquele que ninguém vê. Guarda isso. Deus não nos chamou para o sucesso, Deus não nos chamou para a fama, Deus nos chamou para quê? Para quê? Para o amor, para aprender a amar a Deus acima de tudo e uns aos outros. Porque vocês acham que isso é pouco? É muito. Então não precisa que ninguém te veja, a gente não precisa do aplauso do mundo, a gente precisa dos olhos de Deus que nos vê. É isso, porque no final somos nós e Deus, porque é só isso que conta, é só isso que vale. Quando eu fiquei pensando esses dias, eu até falei com as pessoas, vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu 33 anos sob o olhar de Jesus, sob o olhar de Deus para ela? Tudo que ela fazia, ele estava olhando para ela, literalmente, de neném a tudo, os olhinhos dele com ela. Pode imaginar que naquela casa de Nazaré,
Quem já esteve lá em Nazaré, viu que a casa era simples e que tinha casa e no fundo era a oficina de José. Que Jesus devia correr para dentro, para fora, para dentro, para fora, falava com a mãe, falava com o pai. Imagina que São José não viveu nenhum sacramento, porque o sacramento só existiu depois que Jesus morreu. Mas que ele é o patrono dos que escutam a palavra, porque ele escutava Jesus o dia inteiro. A gente não pensa nisso, mas ele escutava Jesus o dia inteiro. Teve que educá-lo, teve que corrigi-lo. Imagina que loucura isso. E eles viveram por conta dele. Imagina os olhinhos dele acompanhando aquela turma. Eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é uma coisa surreal. Quando a gente imagina isso, quando a gente para e pensa que ele está vivo, que eu recebo ele vivo, e que os olhos dele estão colocados sobre a gente já treme. Imagina ao vivo e a cores. Então, quando a vida, as pessoas falaram, não, mas isso não vale de nada, visitar Jesus ali no Santíssimo, conversar com Ele, se expor a Ele, faça disso um plano da sua vida, e você verá que Ele vai começar a te transformar. Quanto mais se você se colocar diante dEle, mais a sua vida vai mudar, mais a vida espiritual vai sendo transformada, porque não tem jeito de transformar, é uma vida só. Nós somos corpo e alma, mas quem sustenta o nosso corpo é a alma. E quando vocês perceberem isso, que Ele está mudando, porque você se expôs mais, você se colocou mais à sua disposição, você permitiu a Eucaristia, você rezou, e a graça chega. Deus olha para nós e fala, ela precisa disso, precisa de tal coisa, e Ele vai nos transformando até que a gente, de verdade, comece a ser pescador de homens. Qual é o esforço que a gente faz? Muito pouco, porque na verdade o esforço é você ter feito seu plano de vida espiritual. O resto é a graça de Deus. E Ele vai começar a te usar nas pessoas, nos amigos do trabalho, por onde você passar. Ele vai te usar. E você busca um, busca outro, e de repente você buscou um tanto e vai lá atravessar, lá o mar e entregar aos pés dele, porque ele é que está lá na ponta, porque nenhuma alma fomos nós que lutamos para conseguir. Ele que pagou um preço absurdo por cada um. Ele que pagou o preço por cada alma. Foi Ele. E Ele não vai perdê-las. Então, mas Deus vai me usar, Filó, eu não sei falar nada, eu não conheço nada da palavra, mas é o testemunho da sua vida, é sua fé, é sua coragem, é você não desestabilizar diante de um problema maior, mas tudo saber que você é filho e descansar nessa filiação, ir lá conversar com Ele, rezar, ensinar isso para os amigos, e aí sim, você irá anunciá-lo. Essa paz que ninguém acredita que a gente consegue manter, mesmo que a vida esteja do avesso, porque sabe que você tem alguém que é seu porto seguro, alguém que é seu sustento, que é Deus. Então esse plano é o que eu vim trazer para vocês hoje, para que vocês consigam desfrutar da presença de Deus que habita em você, para que você permita que Ele surja, de verdade, permitir que Deus se manifeste na sua vida. Não tente resolver nada, não confie em você mesmo. Aquilo que Ele falou, não confie em você, confie em mim. Confie nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle, peça a Ele essa graça. Então hoje, quando eu venho trazer esse plano para vocês, é para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês possam revelar, sem precisar dizer para as pessoas, por que vir à igreja tem um sentido. A alegria de ter uma pertença a Deus. Como é que a vida é tão mais fácil e tão mais leve, quando a gente tem um Deus vivo que caminha conosco. Como é mais simples, e tudo a gente conta com Ele. Como que é diferente quando Deus está junto. Como que é diferente. Ontem à noite me ligaram de Curvelo, para ver se eu consegui trazer um bebê para a Santa Casa, de 6 meses, no PA, com insuficiência respiratória, por causa de bronquiolite. Isso é cruel, porque tem cura. E aí eu fiquei conversando com a equipe lá do CTI, e tinha mais 2 para chegar, que estavam gravíssimos no Hospital das Clínicas, que eu sou transferido para a Santa Casa. E a turma fazendo de tudo para ver onde é que tira um, põe outro.
Eu comecei a rezar, falei, Jesus, mas nós vamos ajudar esse menino. Ele no meu coração, assim, liga para o CGP. Falei, gente, se a Santa Casa está com 110%, não era 100, era 110%. O lugar cabe 20, tem 22. É assim, uma coisa louca. Falei, vou ligar para o CGP. Disse umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Aí eu liguei, conversei com o plantonista e falei, por acaso vocês têm vaga? Porque a notícia em Curvelo é que não tinha vaga em Belo Horizonte. Falei, filho, nós temos muita. Eu falei, o quê? Vocês têm vaga? Temos, mas a central não avisou que tem um bebê gravíssimo. Não, ninguém pediu essa vaga. Não. Pois é agora. Essa vaga. E combinamos lá, e é claro que o neném conseguiu chegar. Mas isso é ele. Que em tudo Deus tem que ajudar. Tudo é a graça dele, tem que passar à frente. Tudo é ele. Então quando a gente começar a ficar mais atento, que a gente rezar mais, você vai perceber a voz dele. A te falar, faz isso. Me ajuda assim. E assim nós vamos poder mostrar para as pessoas que tudo que não é para mostrar, para falar que somos especiais, não é isso. As pessoas irão ver que por que aquele povo é diferente? Cristão é um povo diferente? É, não melhor que ninguém. Mas eles têm um jeito diferente de fazer tudo. Por quê? Porque eles caminham com alguém que é vivo. Então tudo eles contam para ele. Fala, posso fazer isso? Ele fala, pode. Posso fazer? Ele fala, não, então você não faz. Entendeu? Tudo a gente comenta com ele. Então você passa a ser dependente dele igual o ar que você respira. E aí você passa a ser íntimo do Espírito. Porque é o Espírito que te conduz. Fala, não vai por aqui, vai por ali. Faz isso, faz aquilo. É assim. Então, é maravilhoso poder celebrar Pentecostes. É maravilhoso saber que nós temos, que Deus nos deu Ele mesmo, né? É o Espírito dele que vai caminhar conosco, que vai nos ensinar a amar, que vai nos ensinar a ser de verdade cristão, de verdade a mostrar no mundo que somos filhos do Altíssimo, e essa graça de tudo isso. E isso é uma graça para todo mundo, não é só para um grupinho, não. Por isso os discípulos falaram em línguas, para que todo mundo conhecesse a palavra de Deus. E hoje a língua que o mundo precisa conhecer é do amor. Então nós precisamos primeiro ser trabalhados para que a gente possa mostrar no mundo esse amor. Nós temos que ser o canal que o amor de Deus escoa na vida do nosso irmão. Então eu quero e desejo que vocês consigam fazer esse plano de vida para vocês. Eu quero terminar com uma oração da Madre Teresa de Calcutá, né? Esses grandes santos de Deus, né, gente? É uma coisa de louco, né? E é tão interessante, porque Deus nos intima, né, a cada um de nós, a sermos santos. Santo é separado. Deus nos separou para Ele. E para cada um, Ele vai fazer a santidade de um jeito diferente. Porque nós não somos, Deus não fez nossa cópia para nada. Cada um de nós é uma unidade original de Deus. Deus não replicou nada. Nós não somos cópia de ninguém. Nós somos, cada um de nós, uma unidade única de Deus. Isso é uma coisa louca. Isso assim, é algo da gente parar e pensar. Eu quando vejo, às vezes eu começo a ver todos os pássaros que Deus fez, né? E cada coisa, as flores, eu falo, gente, mas tem que ter algo imenso por trás de tudo isso, fazendo tudo isso para nós, para enfeitar o mundo para nós. Quando vocês estiverem comendo, pensem nisso. Eu amo mexerica. Todas as vezes que eu estou descascando uma mexerica, eu falo, obrigado por ter feito a mexerica para mim, porque eu tenho certeza que quando o Senhor criou a mexerica, o Senhor falou, ela vai adorar a mexerica, porque assim é o amor dele. Ele nos ama desse jeito. Ele fez, todo dia tem 50 tipos de fruta para você escolher, fala, porque ele sabia que cada filha gostava de uma de um jeito. É o amor dele que nos deixa sem fala. São Paulo falava que o amor dele nos deixava inibido. Porque esse amor sem igual, o dia que a gente descobrir isso, cada coisa que vocês fizerem, você fala, ele fez isso porque ele pensou em mim. Eu falo que a gente vai ficar insuportável o dia que a gente descobrir isso. De tão amado que a gente é. Porque ele não nos quer mendigo de nada, somos filhos. E o que nos espera é algo espetacular, não tem palavra. Então eu quero terminar aqui porque as pessoas vão nos olhar e falar, esse povo é doido, senhor. Preocupa não.
Andar com Deus não pode ser muito certinho mesmo, né? Eu falo com isso, eu ponho a gente em cada saia justa, tudo bem. Mas é assim. E Madre Teresa falou dessa forma. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Guardem isso. Isso é de uma grande santa que eu tenho certeza que intercede por nós. Para que a gente possa, a partir dessa semana, ter o nosso plano espiritual. E vocês verão, em pouco tempo, o progresso que Deus fará na vida de cada um de nós. Porque Ele precisa que cada um de nós possa levar essa palavra e esse amor dEle até o fim da terra. Até onde tiver alguém no mundo, precisa descobrir que é um filho amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.